Neste vídeo vamos falar sobre o apoio de alguns liberais à candidatura de Lula para presidente e por que a incerteza por conta da falta de um plano econômico de Lula pode gerar muita turbulência no mercado e fazer o câmbio disparar caso ele seja eleito. Vamos ao vídeo. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Antes de mais nada, eu quero esclarecer que este não é um vídeo de análise política, não é o que eu faço aqui no canal. O nosso objetivo é entender como a política impacta a economia, os mercados, as suas finanças, especialmente nesse momento de eleição que podemos ter uma troca de partido no poder, com um plano econômico ainda incerto. E isso pode trazer turbulência, e eu quero deixar essa análise mais para o final do vídeo, mas eu também preciso comentar que não me agrada em nada falar de política, especialmente nesse ambiente que temos agora, que está bastante hostil, esse clima de animosidade, muita polarização e de ambos os lados. Mas a gente não pode evitar de falar disso, porque não podemos ignorar o que está acontecendo, especialmente quando a gente vê apoio de alguns liberais e economistas do Plano Real, que o PT sempre foi contra, e vocês também me perguntam o que está acontecendo, o que será que eu não estou enxergando. Então quero comentar sobre isso e começar pela... A primeira notícia, até não é a que eu tinha destacado, mas é uma que tem a ver com ela, que foi o apoio do Fernando Henrique Cardoso, que não é nenhum liberal, é mais um social-democrata, é mais para socialista, mais à esquerda do que ao centro. Ele declarou apoio, não mencionou explicitamente o nome do Lula, mas deixou claro que era, sim, a candidatura do Lula. Também tivemos o Pedro Malan, Edmar Baixa, ambos participantes do Plano Real, num texto divulgado e assinado em conjunto com o Armínio Fraga e Pércio Arida. Já vou falar mais do Pércio Arida e do Armínio Fraga. E eles anunciaram o seu apoio. Eles não deram maiores detalhes, mas eles falaram aqui que tem uma expectativa de condução responsável na economia e por isso vão votar no Lula no segundo turno. Vamos falar sobre essa expectativa e até mostrar mais uma frase similar a essa agora do Pércio Arida, dizendo que ele tem a esperança de que venha um Lula responsável. Essa foi uma entrevista que ele deu ao Radar Econômico, o Pércio Arida, que é ex-presidente do Banco Central, e acredita que o Bolsonaro é uma ameaça à democracia. E mais recentemente, o Armínio Fraga, que eu já tinha comentado até aqui em um vídeo no canal, ele tinha dado seu apoio e financiado a candidatura do Freixo no Rio de Janeiro, então aí já passa, não é apenas mais um voto útil de muitos desses liberais, entre aspas, mas aí claramente uma afinidade maior com essas ideias mais à esquerda, uma receptividade bem maior a intervencionismo, então não dá para dizer que é só um voto útil e que entende as ameaças e o risco de um projeto de poder do PT, porque aí quando a gente vê apoiadores fazendo inclusive o L de Lula, bom, aí realmente não é mais voto útil. Mas a gente viu um artigo, foi no dia 18, ontem estou gravando aqui dia 19, onde o Armínio Fraga, na Folha de São Paulo, publicou essa sua entrevista com Lula por telepatia. Entre aspas, vou cuidar da inflação e do fiscal porque é bom para os mais pobres, afirma o candidato petista em conversa imaginária. Francamente, eu tenho respeito por Armínio Fraga, mas esse é um artigo vergonhoso. Assim, me deu vergonha alheia ler esse artigo e o que ele conversou na sua conversa imaginária com Lula. E primeiro, o Lula nunca disse que entende que inflação e o fiscal responsável é melhor para os pobres. Pelo contrário, ele sempre defendeu um fiscal bastante atuante, o Estado como grande promotor do crescimento e gasto estatal para fazer todas as suas políticas. Então, essa visão o Lula nunca teve, realmente da imaginação simples e pura de Armínio Fraga. E aí no final, é o último trecho, aqui eu não vou colocar, eu coloco os links depois, mas no último trecho ele diz o seguinte... Para terminar, o Armínio Fraga perguntando ao Lula. E essas ideias de indústria naval, bancos públicos, etc., têm um jeito meio velho. Pode ficar tranquilo, disse Lula. Nós vamos tratar o dinheiro do povo bem. Prometo que tudo o que fizermos será estudado, justificado e avaliado de forma transparente.
Essa conversa imaginária realmente é apenas na imaginação do Armínio Fraga, porque a gente tem visto o próprio presidente Lula reiterando a sua visão, que é a mesma visão que ele sempre defendeu e que não foi a que ele adotou, especialmente no seu primeiro mandato, onde ele foi muito mais forçado pelas circunstâncias a manter o tripé macroeconômico, a não fazer nenhuma aventura com o Banco Central, com o fiscal, mas não foi por convicção, foi por necessidade, foi por pragmatismo. Mas agora que isso não está tanto em jogo, ele não precisa sinalizar isso, o que ele tem sinalizado são as suas velhas ideias, como num tweet recente do dia 13 de outubro, ele dizendo: não vamos privatizar a Petrobras, os Correios, o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica. Até eu paro aqui porque certamente alguns vão dizer: mas o Bolsonaro também não quer privatizar isso. Concordo e já critiquei o Bolsonaro por isso, até naquela reunião que vazou, uma reunião ministerial, onde o Bolsonaro disse que não ia privatizar ainda Banco do Brasil e Petrobras, e não acho que queira. Ainda assim, ele é muito mais receptivo a essa possibilidade do que Lula. Mas, enfim, eu reconheço que Bolsonaro não é um liberal e não quer privatizar Petrobras e Banco do Brasil. Mas, pelo menos, não agora. Voltando. Aí, Lula diz o seguinte: o Estado vai voltar a ser o indutor da economia e financiar o micro, pequeno e médio empreendedorismo. Se uma mulher quiser fazer sua loja, nós vamos colocar crédito à disposição. Claro que isso é para jogar para a torcida. A grande frase aqui é justamente essa: o Estado vai voltar a ser o indutor da economia. Porque essa é a visão dele, é isso que ele defende, e é isso que todos os seus aliados, os seus economistas, quem participa de algum programa econômico como assessor do partido e da campanha, essa é a visão, é isso que se defende. E o próprio Henrique Meirelles, que foi o presidente do Banco Central durante o primeiro mandato de Lula, ele numa reunião recente com investidores, isso foi no dia 18 também que vazou essa notícia, e já vou comentar o que ele falou depois, mas ele disse o seguinte: economia com Lula é incerta e Bolsonaro ainda pode vencer. Ex-ministro que apoia petista faz análise pessimista sobre o que seria eventual governo de Lula e diz que ideias de esquerda seguem predominantes. Isso foi numa reunião com clientes da consultoria Eurásia, e ele falou sobre isso. Então, o próprio Meirelles reconhecendo. Aí depois teve mais um trecho que vazou na imprensa, que hoje circulou no Twitter, aqui dizendo o seguinte: Meirelles sobre o plano econômico de Lula. Quem desenvolveu esse programa, o qual nós não conhecemos ainda, foi um grupo de economistas que acredita fortemente no papel do Estado e das estatais como indutores do desenvolvimento. A gente já viu qual é o resultado desse tipo de política, especialmente no mandato 1 e 2 da Dilma. E quem quiser saber mais sobre isso, eu reitero a recomendação de um vídeo que eu publiquei já tem alguns meses, vou colocar o link aqui em cima, onde eu destrincho todos os gráficos e a política econômica adotada pelo PT. Mas seguindo, aí hoje o Meirelles certamente sentiu uma pressão aí dos seus aliados e foi ao Twitter para dizer o seguinte: nas conversas com investidores, repito que, na minha opinião, um eventual governo Lula vai priorizar as responsabilidades fiscal e social, dentre as alternativas propostas pelos diferentes grupos de economistas. Outras interpretações das minhas falas são puro ruído. Pois acho que não é tanto ruído assim, mas deixo a cada um de vocês julgar. O que para alguns ainda é uma esperança e que Lula tem dito que não vai fazer o que eles estão esperando, realmente me parece um problema de dissonância cognitiva. Mas eu queria também mencionar um apoio importante que o Lula recebeu, porque esse tem sido uma pergunta aqui recorrente, e eu já falei sobre isso no Twitter, que é o apoio do João Amoedo, do Partido Novo, e não surpreende por tudo que ele vem falando e da forma como ele vem criticando, não apenas Bolsonaro, em muitas das suas críticas que ele tem razão e eu concordo, mas até mesmo membros do partido, e por isso houve um racha enorme, e alguns membros do partido até estão estudando a possibilidade de expulsá-lo do partido. Mas ele veio a público para anunciar o seu apoio, e em vez de anular o seu voto, que era o que ele
tinha defendido na eleição anterior e que disse que ia fazer agora, ele mudou e agora anuncia o voto em Lula e diz que é uma proteção necessária, como ele falou em várias entrevistas, é uma mitigação de risco, ou contenção de risco, porque ele diz que o Bolsonaro é um péssimo gestor, muito autocrático, não teve preocupação com a vida humana durante a pandemia e, de fato, o Bolsonaro teve várias falas condenáveis durante a pandemia, isso eu concordo. Mas eu discordo sobre Bolsonaro ser uma ameaça maior à democracia. Mas eu elogio a franqueza do Amoedo por por esclarecer todo o seu raciocínio que embasa essa decisão. Discordo, mas pelo menos ele tem a franqueza e ele entende claramente que ele discorda de todas as ideias e plano de governo e visão do PT e que, caso o PT seja eleito, no dia seguinte ele vai ser oposição e veemente contra toda essa agenda, mas que para ele, no curtíssimo prazo, Bolsonaro é uma ameaça à democracia maior do que Lula e PT. Novamente discordo, mas essa é a visão dele. E uma outra pessoa que também tem escrito sobre isso, que é o Augusto de Franco, alguns artigos ele também tem reiterado a sua posição. A única razão para votar em Lula: Bolsonaro não pode ser reeleito. Por quê? Porque o populismo autoritário, dito de extrema-direita, que ele representa, é a maior ameaça à democracia no curto prazo, no Brasil e no mundo. Só há uma maneira de impedir a reeleição de Bolsonaro neste segundo turno eleitoral de 2022, votando em Lula. Mas Lula não é populista também? Ele pergunta. Claro que é, mas o seu populismo, o neopopulismo dito de esquerda, não é uma ameaça equivalente à do populismo autoritário bolsonarista, não pelo menos no curto prazo. E ele, em vários artigos também, eu elogio a franqueza de reconhecer que o projeto do PT também é um risco enorme e por isso é preciso ser oposição no dia seguinte a uma eventual eleição do PT. Mas, na visão dele, Bolsonaro é uma ameaça maior à democracia. De novo, discordo, mas elogio a franqueza, e é que eu lamento muitos liberais, entre aspas, que pelo menos seja franco e diga a verdade por que está apoiando Lula e não Bolsonaro, porque realmente, ao que a gente tem visto, é um apoio às vezes meio velado ou envergonhado, e sem a sinceridade que é importante, até para que o eleitor tome a sua decisão. Mas isso falando desses apoios, e eu já deixei aqui minha opinião muito clara em vários vídeos, e certamente vai ter comentário aqui de tudo que é tipo. Alguns vão dizer que eu estou passando pano para Bolsonaro, alguns vão dizer que eu estou querendo eleger Lula. Isso acontece no mesmo vídeo, interpretações completamente distintas das mesmas falas. Mas para mim não há comparação nem no plano moral, nem político, nem democrático, nem de liberdade de expressão, e muito menos no plano econômico, o que é a agenda do PT e que está sendo a agenda de Bolsonaro, especialmente com a equipe econômica liderada pelo Paulo Guedes. Não tem comparação. Então, sim, tem risco à democracia, alguém com as falas autoritárias do Bolsonaro, sim, não é meu primeiro candidato, mas é incomparável ao risco que o PT representa, na minha avaliação. Se você discorda, respeito a sua discordância, mas essa é a minha opinião. E para terminar, que é os impactos de mercado que a gente pode ter, imaginando num segundo turno, acaba a votação, Lula é eleito. Nós não sabemos ainda qual é o seu plano econômico, o único plano que ele tem agora é tirar Bolsonaro do poder, depois ele vai ver o que vai fazer, pelo menos o que vai revelar para a sociedade o que ele pretende fazer. Não sabemos quem será o seu ministro de Fazenda. Então, no dia seguinte, segunda-feira, 31 de outubro, começa a incerteza em torno de, bom, e agora? Quem vai ser o ministro da Fazenda? E aí começam as especulações. Ah, vai ser alguém mais à esquerda, mais radical da esquerda, do PT? Vai ser um Mercadante? Vai ser um Guido Mantega? Vai ser um Arno Agostinho, que foi secretário do Tesouro? Quem será o ministro da Fazenda? Só nessas especulações e os nomes que vão sendo anunciados e que o partido vai testando, vai vazando para a imprensa e aí vai sendo testado, a gente pode ver uma enorme volatilidade, não apenas em bolsa, mas especialmente no câmbio. Porque se algo como Mercadante, com a sua visão econômica, algo como Guido Mantega, com as suas ideias, caso nós tenhamos um ministro de Fazenda dessa estirpe, a gente pode esperar não apenas volatilidade, mas desvalorização do câmbio. Ah, e vai para quanto? Vai para 5,5? Vai para 6? Eu não tenho ideia, mas pode ser uma forte desvalorização. Eu chutaria mais para 6,
caso nós tenhamos essa incerteza e uma sinalização de ministro de Fazenda mais alinhado com a esquerda, com o intervencionismo, com ideias do Estado sendo o promotor do desenvolvimento, com o uso de bancos estatais para fazer o crescimento do país, como eu já critiquei em outros vídeos. Se isso acontecer, podem esperar bastante volatilidade e uma desvalorização da nossa moeda. Era isso que eu queria trazer para este vídeo. Novamente eu reitero que eu gostaria que acabasse logo as eleições para que a gente ultrapasse essa etapa e saia desse clima de tanta polarização e de hostilidade de ambas as partes, porque não é nada bom para ninguém, nem para a saúde mental de muitas pessoas. É difícil a gente conseguir debater as ideias com civilidade, especialmente quando a gente vê também iniciativas nesse momento eleitoral de obstruir a liberdade de muitas pessoas de expressar a sua opinião e, enfim. Mas era isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Compartilhem e volto no próximo. Obrigado. Os links dessas matérias eu colocarei aqui na descrição do vídeo e comentem aqui o que vocês estão achando. Como eu sempre peço, sempre é difícil, com civilidade e respeito à opinião alheia. Obrigado.